Bom, galera, eu nem sei qual sentimento vim aqui expressar pra vocês. Mais uma vez o Vasco tropeçou dentro de São Januário. O Vasco perdeu pontos para o penúltimo colocado, para o Brasil de Pelotas, que já fica aqui minha ressalva, com todo respeito à instituição, com todo respeito ao clube. Mas jogadores do Brasil de Pelotas, em especial um que tentou fazer graça ali no final do jogo, porque estava empatando com o Vasco e São Januário, um jogador medíocre. Um jogador que a gente não tem assim muito o que falar, né? O cara que quer tirar onda empatando, sendo que ele tá sendo rebaixado pra Série C do Campeonato Brasileiro. E também fica aqui a ressalva pro massagista, sei lá, alguém da comissão ali do Brasil de Pelotas que provocou os jogadores do Vasco, que zoou, que tentou tirar onda, sabe? Pessoas assim que tu fica enojada. Não é porque, porra, você tá ganhando ou que você tá empatando com um time, que o outro time tá em situação ruim, você tem que ter respeito pela instituição Vasco da Gama, assim como eu tenho certeza que os jogadores do Vasco tiveram respeito pela instituição Brasil de Pelotas e respeito não aconteceu desses cidadãos. São pessoas que se acham melhores do que todo mundo, mas tudo bem. Aí vai outro questionamento aqui já no início do vídeo. Vasco mais uma vez prejudicado pela arbitragem, gol legal de Daniel Amorim, gol claro de Daniel Amorim, e como o VAR mais uma vez não pôde ver se estavam no impedido, se não teve como traçar as linhas, anulou um gol legal do Vasco que legitimou mais um tropeço, mais uma partida tenebrosa do Vasco dentro de São Januário. Um jogo que fica marcado, mais uma vez o Vasco ser garfado pela CBF, pela arbitragem, por todo mundo. Não sei até quando isso vai continuar acontecendo, mas jogo após jogo. Com o VAR não vai ter mais erro, mais uma vez teve erro. Você vê essa imagem que eu vou estar passando agora pra vocês. Claramente Daniel Amorim, condição legal. Qualquer pessoa vê que isso é condição legal. Menos ali a galera do VAR que disse que não tinha como traçar as linhas. O VAR parou! É normal no jogo do Vasco. Quando é lance a favor do Vasco, o VAR para. O VAR não funciona, não tem como traçar as linhas. E aí vale a decisão de campo, que é sempre contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. Não querendo tirar ali o peso dos jogadores do Vasco, inclusive do centroavante Germancano, que desperdiçou um pênalti que não pode desperdiçar, o atacante do Vasco, que é o jogador que a torcida tem um glamour tremendo, tem um carinho, mas é um cara que sempre pipoca em momentos decisivos. Pipocou no lance contra o Internacional, na partida que o Vasco poderia, em tese, ficar um pouco mais tranquilo em relação ao rebaixamento, quando ele perdeu um pênalti contra o Internacional, e pipocou de maneira gigantesca hoje contra o Brasil de Pelotas, e a gente viu o Daniel Amorim, o jogador que está no banco, que está trabalhando, mostrando que sim, talvez no próximo jogo seja bem mais justo você entrar com o Daniel Amorim titular do que com o Cano, porque você não pode jogar com um nome no Vasco, não. O Cano não é maior do que o Vasco, os torcedores têm que entender isso, queira ou não. Então fica aqui mais uma ressalva. Sabe, eu não tenho mais forças pra ficar vindo xingar jogador por jogador, não tenho mais forças pra ficar reclamando, porque eu sei que não vai mudar nada em um clube no qual as eleições aconteceram da maneira no qual aconteceu no Vasco. Então, não vai mudar nada. O Vasco é de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais poder, é assim que as coisas acontecem, de quem tem mais influência. Nunca é o melhor pro Clube de Regatas Vasco da Gama. Sempre são as pessoas em prol de si mesmo, querendo ter o poder, querendo falar que eu sou o presidente do Vasco, mas nunca colocam a cara, nunca estão ali pra auxiliar em nada o Vasco. O Vasco é assaltado dentro de São Januário. E o que vai acontecer? Nada, nada, nada. O VAR parou, pá, não sei o que lá. Porra, sai da competição então. Então vamos sair da competição, vamos criar uma nova competição no qual você tenha um software ali que seja capaz de ver se estava ou não impedido. Sabe, é uma disparidade tremenda. Você assiste jogos da Premier League, os caras vê se tá impedido ou não em 2, 3 segundos. Pegam ali, tração ali, ampliam e pronto. Aqui no Brasil é isso, aqui no Brasil é esse nojo. Então nem fala que tem VAR, cara. Tira o VAR de todo mundo. Sabe? É revoltante, é revoltante. E a revolta também fica com esse time do Vasco, cara. Sabe, um primeiro tempo de um time morto, onde não consegue pressionar, onde não consegue ter força para marcar o possante Brasil de Pelotas. O Vasco não tem força para nada. Time lento, time pesado, time sem criatividade, querendo jogar muito por dentro. Você até pode jogar por dentro, mas quando você tem um time com qualidade para fazer jogadas por dentro, o Vasco não tem essa qualidade, então você não faz isso. Fica alçando bola pra área que nem doente, que nem maluco. Alçando bola pra área da intermediária. Pelo amor de Deus, cara. O Vasco tem técnico. Esses jogadores têm algum pensamento, conseguem raciocinar 2, 3 palavras ali, conseguem formular uma frase. Parece que não, porra. Tá na cara que vai dar errado e os caras fazem do mesmo jeito e foda-se, irmão.
O Vasco nesse momento, cara, eu fiz uma simulação aqui, rapaziada, com vocês, falando que o Vasco teria chance de voltar pra Série A. Ainda tem chances matemáticas, mas basta esse time querer, porque esse time não quer, esse time tem um monte de vagabundo, porra. Tem jogadores que não tem capacidade de jogar no Vasco, não tem capacidade. Afirmo pra vocês, o Vasco tem 99,9% desse elenco do Vasco, não tem capacidade de jogar no Vasco. Aí eu sou obrigado a vir aqui, mais uma vez, sexta-feira, todo mundo aí curtindo, e o Vasco caindo fudido de novo. Tô aqui com dor de cabeça, a gente tá aqui já, porra, passando mal, porque a gente não suporta mais ver essa imundice. Será que não existe algo que possa salvar o Vasco, cara? Será que a torcida do Vasco não vai mesmo salvar o Vasco? Será que a gente não vai salvar o Vasco, cara? Da mão desses crápulas. Os caras pegam e vendem uma das maiores promessas do Vasco, assim, dos últimos tempos. Eu afirmo pra vocês, Arthur Salles, moleque muito bom de bola. Vendem por 2 paçocas e uma mariola, que acontece nada. Pra onde vai esse dinheiro, ninguém sabe. Não tem visão futura. O Vasco veio com a escalação, assim, que funcionou contra a Ponte Preta, mas que foi facilmente batida pela marcação do Brasil de Pelotas, sem criatividade. Gabriel Peck, que partida nojenta desse cara, mano. Que partida nojenta. Tem que criticar. Puta que pariu, Gabriel Peck. Que jogo nojento tu fez. Até tu sair, porra. Jogando muito mal. E o Lisca... Porra, caralho, rapaziada, não dá, rapaziada. O Lisca, ele inventa de colocar o Léo Jabá aberto pelo lado esquerdo. O Léo Jabá é ponta direita. Pensa, raciocina. O time cresce de produção com o Léo Jabá pela ponta direita. Então o primeiro tempo do Vasco foi terrível. Eu vou ver aqui com você aqui alguns lances, cara. O primeiro tempo do Vasco foi muito ruim, galera. Foi muito ruim, foi de doer os olhos, foi de sangrar os olhos. Um time onde ninguém sabe decidir uma jogada. Olha o Gabriel Peck chutando no meio, porra. Pro cara jogar como ponta, ele tem que ser foda, ele tem que ser um Salah, ele tem que ser um Messi, ele tem que ser um cara foda ali que tem a canhota. O Gabriel Peck não é, ele quer jogar como ponta direita, porra, cortando pro meio. Marquinhos Gabriel, mano, Marquinhos Gabriel ser titular no Vasco mostra que tá tudo errado. Marquinhos Gabriel jogar no Vasco mostra que tá tudo errado. O maluco não deu certo no Cruzeiro. Cruzeiro ali que é um time grande, ele não deu certo. Não deu certo em lugar nenhum, aí vai dar certo no Vasco. Não vai. E o Vanderlei, um recado pra você. Vai tomar no olho do seu cu, sai do Vasco. Mais um jogo que o Vanderlei entregou. Vai pra puta que pariu. Mais um jogo que esse cara entregou, mano. Mais um jogo. Vou até pular aqui logo pro lance decisivo, cara. Porque não existe muito lance nesse jogo assim de contundente. Tem esse lance aí que o Vasco pediu pênalti. O árbitro deu no campo, depois no VAR, como sempre. A decisão é contra o Vasco, independente se foi ou não pênalti, fica aí a seu critério. Mas a decisão é sempre contra o Vasco. Ele foi lá, viu, opa, vou anular. Vou tirar aí o pênalti. Mas de que adianta, né? Será que eu quero pipocar nesse também? Né? Aí vem pro Brasil de Pelotas chegando aí, uma finalização. Chute por cima. Não teve muito do que aconteceu nesse jogo. A gente vai pro segundo tempo. O segundo tempo é onde as coisas começam a acontecer dentro da partida. O Vasco coloca o Morato. Coloca o Léo aberto pelo lado que ele joga. Bota o Morato aberto pelo lado que ele joga. O time dá uma melhorada. O Morato sofre o pênalti. 49 ali, né? 4 minutos do segundo tempo. O Vasco faz o gol aí, tranquilão na partida, né? Se o Vasco fizesse o gol com o Cano. Foi pênalti, realmente. Incontestável, nem o VAR tiraria. E se o Cano recua a bola pro goleiro. Simplesmente isso, recua a bola. Pronto, pipocou. Não tem outra palavra. Batida ridícula, cara. Batida telegrafada, porra. Batida telegrafada. E aí, não, o gol que o Vasco leva é trapalhões total, irmão. Não vai mostrar aqui, depois eu vou dar um jeito de mostrar pra vocês, irmão. Vou dar um jeito. O Vanderlei errou a saída de jogo. Ele errou, literalmente entregou a bola no pé do jogador do Brasil de Pelotas. E aí ele rebate no pé do jogador do Brasil de Pelotas. Vanderlei, você tá jogando no Vasco. Tirou o ponto do Vasco contra o Coritiba e tirou o ponto do Vasco agora.
Ah, mas o Vasco não tem goleiro reserva. Não tem goleiro reserva, vai colocar um goleiro de madeira. O Lucão é goleiro de madeira. O Vasco precisaria contratar um goleiro confiável. Tava aí o Jandrei, que ele mesmo que jogou na Chapecoense, estava livre aí no mercado há pouco tempo. Já pegaram e contrataram, que o Vasco não tem visão de mercado. É muito fraquinho aí o passarudo. Aí o Vanderlei faz essa defesa, pelo menos uma no jogo, né? Pra alguém falar, pô, nossa, o Vanderlei fez uma defesa difícil. Mas ninguém vê a falha desse rapaz. E aí o Vasco tenta aquela pressão meio que desenfreada dentro do Daniel Amorim, muito melhor do que o Cano no jogo. Nossa, mano, o Daniel Amorim foi muito superior ao Cano no jogo de hoje. Não querendo apagar o que o Cano já fez aí pelo Vasco, mas hoje a titularidade tem que ser do Daniel Amorim. Se o Vasco quer jogar cruzando bola pra área, o Daniel Amorim tem que ser titular. Gol do Daniel Amorim, fez 2 pra valer 1. Não tá aparecendo aqui aquele primeiro lá que eu já mostrei pra vocês, que não estava impedido, mas que o juiz deu impedimento. E ele empatou o jogo aí pro Vasco, depois teve 11 minutos de acréscimo, mas o jogo sequer rolou. O Daniel Amorim deu mais um chute perigoso. E o Lisca, né, mano? O Lisca já pediu demissão, daqui a pouco ele pede. É covarde. É covarde pra montar o time. E é covarde também aí que vai... Já havia falado que ia pedir demissão se o Vasco não vencesse o jogo da Ponte Preta. Vamos ver agora se ele vai pedir demissão. Situação do Vasco na tabela. Tabela Série B, vamos lá, Vasco. Se liga como é ridículo. O Vasco é nono da Série B com um jogo a mais aqui do que uma porradinha aqui de time que ainda vão jogar. O Vasco pode ficar com a distância bem grande pro G4, sério. O Botafogo tem 35 pontos, o Botafogo ganhando seu jogo vai 36, 37, 38. Sabe? É muito preocupante a situação do Vasco. Se o Vasco não subir para a Série A nesse ano, vai ficar mais difícil a cada ano que passa, a receita vai diminuindo. Eu não tenho muito mais palavras para me expressar. Minha vontade era de sentar cara a cara com o Salgado, com o Pássaro, com essa rapaziada, para tentar entender o que eles pensam, se eles realmente querem o bem do Vasco, se eles não querem, pelas atitudes são muito fracos, ou se eles são só fracos mesmo, de dirigindo, de montar elencos, de fazer contratações, de gerir grupo. O Vasco há muito tempo já deixou de ser o seu cargo-chefe futebol, cara. Isso é verdade. O cargo-chefe dali do Vasco já deixou de ser o futebol. O Vasco mais vive de lacração, de brincadeirinha em rede social, de coisinha desse tipo, do que de futebol. É isso. E é verdade. Não adianta tu falar que não. É verdade, cara. Você sabe disso. Caralho, mano. É revoltante. Pior em campo hoje do Vasco? Eu coloco o Cano. Pior em campo hoje do Vasco, o Cano. Também, outro jogador que eu não gostei, mas que não fez uma boa partida, Caio Lopes. A bola queimou muito no pé dele. Vanderlei, não, pior em campo, Vanderlei. Vanderlei e Cano ali dividido, né? O centroavante e o goleiro. É nojento, cara, é nojento. Vasco foi roubado, mas a atuação fez jus a um time ruim, O time do Vasco é ruim, bicho, é ruim. Sangra os olhos de você ver jogar. Se eu fosse dirigente do Vasco, dava uma limpa nesses trastes, por fazer uma limpa geral. Vai Marquinhos Gabriel pra puta que pariu, vai o outro pra casa do caralho, saiam do Vasco. Não é rescisão de contrato, sei lá o que você faz. Você contratou, dá um jeito, mas não dá com esses caras. Não dá. O Vasco não sobe com esse mesmo time. Se não contratar, não sobe. Daniel Amorim no final deu ali um alento, deu um alento. Passou uma passagem bíblica ali para quem sabe passar algo pro seu torcedor, pro torcedor do Vasco. Sim, passou. Espero que o Daniel Amorim continue fazendo gols para o Vasco, mano. Que ele continue ajudando o Vasco, porque a situação tá feia, bicho, tá feia. Se for para continuar assim, empatando com o Brasil de Pelotas em casa, perdendo pro Londrina, perdendo pro Remo, perdendo pro Operário, fecha as portas. É melhor. Sério, é melhor, porque pelo menos a gente não sofre. Foda-se. Pelo menos a gente não sofre. Recomeça o time, sem dívidas, já que não pode contratar porque tem dívidas, não pode contratar. Vai tomar no cu vocês, irmão. Não pode contratar porque tem dívidas, é o caralho. Vai aprender a gerir time. É isso, rapaziada. Eu tô por aqui, eu não suporto mais, cara, sabe? Eu tô por aqui, mano. Minha cabeça tá explodindo aqui, de verdade, bicho. É isso.